Thaís Kreuser aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre o nono e último episódio da primeira temporada de What If, que foi ao ar nessa quarta-feira, dia 6. E, gente, que batalha incrível! Sério, quero falar de todos os detalhes aqui, então saibam que esse vídeo vão ter spoilers. E lembrando que tem vídeo de cada episódio dessa temporada, o link tá aqui na descrição. E falaremos mais, né, de séries da Marvel, em breve vem aí Hawkeye, enfim. Inclusive, antes de eu entrar aqui nos spoilers, já fica a dica que tem cena pós-créditos desse episódio. Então, se você perdeu, não assistiu, volta lá no episódio e depois volta aqui no canal pra gente discutir todos os detalhes desse episódio. Então, pra não perder nada, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, assim, numa forma geral, quando a gente pensa na temporada de What If, a gente tem um final muito consistente, muito bom. Eu simplesmente gostei do ritmo, né, do episódio, principalmente porque a gente tinha a batalha épica tão esperada, mas devo dizer que, assim, isso não quer dizer que a temporada, numa forma geral, foi realmente muito boa. Eu acho que eles têm que melhorar algumas questões de ritmo, mas eu gostei muito como a Marvel trouxe o início desse episódio, porque ao longo das semanas, né, quando a gente teve total consciência que sim, todos os universos iriam se juntar de alguma forma, a gente especulou bastante, né, como que iria acontecer toda essa junção de universos e tudo mais, e no final das contas foi extremamente simples. O Vigia só foi catando como se fosse aqueles peixes de pesca da festa junina. Pra mim, um dos pontos mais altos desse episódio foi a Natasha e a Capitã Carter. Gostei muito, principalmente, como elas trabalharam em conjunto, e foi muito legal, né, porque quando a gente tava vendo ali a batalha do Ultron, a gente tinha visto alguns personagens trabalhar em dupla, por exemplo, o Thor e o Doutor Estranho, mas eu gostei muito, principalmente da Natasha e da Capitã Carter, principalmente quando elas estavam ali utilizando o escudo, né, foi bem Capitão América. Eu fiquei até pensando, inclusive, numa realidade em que a Natasha seria o Capitão América, algo bem similar que eles fizeram com o T'Challa, porque ele é o Pantera Negra pra gente, mas aqui ele veio como o Star-Lord, o Senhor das Estrelas. Então eu fiquei realmente imaginando como que seria uma história se a Natasha fosse a Capitã América, apesar de, assim, amar a Capitã Carter e amar essa dupla, inclusive. Sério, quero muito mais, quero mais porque a Natasha é a BFF, né, como ela mesma descreve ali na timeline dela. Já vou falar das cenas pós-créditos, mas, gente, assim, eu acho que esse episódio ele teve vários pontos altos. Primeiro que eu já quero Guardiões do Multiverso pra ontem na história, na timeline da Marvel, do MCU. A gente ainda não sabe exatamente como os eventos de What If pode ou não interferir de alguma forma no universo cinematográfico da Marvel, apesar que esse episódio especificamente me deixou pensando bastante em algumas situações aí, como, por exemplo, uma coisa que eu não posso deixar de falar é como eles trataram a Natasha nesse episódio. Com certeza ela teve muita importância, eu já tava falando aqui dela, junto com a Capitã Carter, mas eu acho muito interessante porque ao longo da temporada de What If, a gente viu muito como... Eu não vou falar que a Marvel menosprezou, eu acho que foi muito mais como uma piada do que realmente menosprezar, mas em cada episódio a gente via o Homem de Ferro morrendo. E aqui nesse episódio, quando a gente vê o Vigia, ele dá uma esnobada também no Tony Stark, ele fala, não, você não. E a Natasha, ela tem uma redenção, ela vai para uma outra timeline em que eles perderam a Natasha deles. A gente vê que o Nick logo entende que não é a Natasha deles, mas que tem o espírito dela, como ele mesmo descreve. Mas isso realmente me fez pensar se eles não poderiam utilizar o mesmo recurso para os filmes. Marvel, não deixa a gente esperançoso, pelo amor de Deus, mas realmente foi muito curioso, foi algo que eu fiquei pensando com relação aos filmes. Obviamente eu acho que tem uma porcentagem muito maior deles não fazerem algo nesse sentido, mas é uma pontinha de esperança, talvez, vamos falar dessa forma. O lance é, né, ser fã da Marvel é se iludir, mesmo que o mínimo. Uma coisa que eu senti muita falta nesse episódio é da gente saber um pouco mais da Gamora, porque, se eu não me engano, foi o episódio que não foi ao ar, era pra essa temporada ter 10 episódios, e pra mim faltou tanto ter um contexto prévio ou ter mais destaque aqui nesse episódio. E também do Star-Lord, né, a gente viu eles muito mais ali na batalha e sendo uma assistência, vamos colocar dessa forma. E o Killmonger, ele não foi muito participativo, mas no momento que ele foi escolhido, a gente viu que o Vigia tinha tudo planejado, ele sabia que o Killmonger teria
reação que teve ao tentar pegar as joias ali pra ele. Quando eu vi ele olhando ali pra cabeça do Ultron, que o Thor trouxe da realidade dele, que ele tava reclamando que ele tava no meio de um date ali. Eu gostei muito porque faz muito sentido com todo o arco que foi trabalhado dele aqui nessa temporada, com toda a relação dele com os robôs e a criação, e também deles manterem ele como esse anti-herói. Fiquei com pena que ele deu uma esnobada no Senhor das Estrelas, quando ele chamou ele de primo. Foi duro assim, sabe? Ah, e falando em Killmonger, preciso dizer que eu fiquei só um pouquinho frustrada quando o Vigia foi raptar, né, o Killmonger da realidade dele. E aí a gente tava vendo bem na hora a Peppers e a Shuri indo pra cima dele, ia ter uma batalha, né, suposta batalha ali, e aí não teve, sabe? Foi realmente um momento que tava no trailer e nada aconteceu a partir dali. Queria muito ter visto elas em ação, eu acho que eu criei um pouquinho de expectativa com esse momento, mas tudo bem, aí é uma relação minha mesmo, é uma expectativa que eu que criei. E, gente, óbvio que eu não podia deixar de falar do Doutor Estranho. Primeiro que eu gostei muito da parceria dele com o Vigia, vamos colocar dessa forma. E devo dizer que é muito interessante o papel da responsabilidade que o Doutor Estranho sempre tem. Eu sou um pouco suspeita pra falar, porque ele é um dos meus personagens favoritos de todo o universo da Marvel construído até agora. E o que a gente viu nesse episódio me fez pensar muito do que a gente possivelmente pode ver no segundo filme do Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura. Não necessariamente que a gente vá ver esse Doutor Estranho, apesar de ter algumas teorias em volta disso, mas em pensar que ele é extremamente poderoso. E talvez tudo que a gente tenha visto até agora do universo cinematográfico da Marvel sobre esse personagem não foi nem a pontinha do quão poderoso ele pode ser. E aí eu volto o questionamento ali do Homem-Aranha, né? Não acho que ele errou à toa, não acho que é o nosso Doutor Estranho, enfim. Sendo ou não, gostei muito da performance dele aqui em What If. A gente conseguiu entender de forma ilustrativa todo o arco dele, do episódio dele, o quão poderoso ele realmente ficou a partir de tudo que ele fez. Mesmo que não tenha dado certo ali no final, ainda assim ele ficou muito poderoso e ele segurou muitas pontas aqui na batalha do Ultron. E, gente, essa batalha, que coisa incrível. Fiquei com pena da feiticeira zumbi, confesso. E já que eu tô falando sobre ele ser extremamente poderoso ali na batalha, principalmente conjurando, né, esses feitiços de proteção pros outros, e aí eu retomo a falar sobre a importância da Natasha, porque mesmo ela não sendo uma personagem poderosa de feitiços, né, e ter poderes e tudo mais, ainda assim ela solucionou. Eu fiquei com dó, confesso, no momento que ela atrapalhou a galera lá com a joia e tudo mais, mas no final ela foi extremamente importante pra gente ter esse arco final e trazer ali o hack do Ultron. E no final das contas, o Zola ficou isolado. Agora, a gente já sabe que tem uma segunda temporada confirmada pra What If, o que pode ser uma problemática lá no futuro, porque pode ser que não faça com que as pessoas que não gostaram tanto de What If assista realmente a segunda temporada, mas a gente tem um último episódio, uma temporada bem finalizada, mas óbvio que deixa algumas pontas aí pra segunda temporada. Então vamos falar sobre as cenas pós-créditos. E apesar de ter sido um final que a Capitã Carter procurava, assim como a própria Natasha, ela foi pra uma outra realidade, realmente não era o mundo dela, como ela falou, ela perdeu o mundo dela, mas ela pode se encontrar nesse novo que ela foi alocada, vamos colocar assim. Mas eu sinto que a volta desse Steve pode ser um problema. Obviamente eles têm muito mais a desenvolver, principalmente quando a gente tá falando de Guardiões do Multiverso. Já fica essa proposta que eles vão ser chamados em vários outros momentos, bem provavelmente. Eu fico com pena, inclusive, porque a gente viu uma batalha extremamente épica e eles falam que não vão ter reconhecimento, né? Mas preciso dizer, eu tô bem satisfeita com esse episódio, acho que ele finalizou muito bem a temporada. Apesar da temporada ter tido alguns episódios fracos, seria interessante se eles repensassem algumas questões de estrutura mesmo dos episódios, para sempre ter essa chamada para a semana seguinte, ou trazer a temporada completa, ou trazer mais de um episódio por semana, pelo menos. Acho que tem muito potencial aqui nessa série. É lógico que a gente fica com o sentimento de como foi finalizado, sai feliz, né? Mas é lógico que a gente não pode desconsiderar os episódios mais fracos que a gente viu. Eu acho que, de uma forma geral, os episódios tiveram um ritmo muito bom, inclusive aqueles que utilizaram de estrutura dos outros filmes. Acho que eles realmente não precisavam ficar explicando o que estava acontecendo ali,
como é no filme, né, que tem ali mais de 1h30 de filme. Acho que dentro dessa meia hora funciona dentro de algumas chaves que eles modificam para aquele personagem e que engrandeça, né, porque o universo cinematográfico da Marvel tá engrandecendo e muito! E eu acho que a gente pode ver isso refletir na segunda temporada de What If. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio, o que vocês mais gostaram, o que vocês menos gostaram. Você acha que o What If funciona semanalmente? O que você espera para uma segunda temporada? Vamos discutir. Bem, pessoal, muito obrigada por passar todas as semanas aqui comigo. Saibam que eu estou falando dos filmes da Marvel, das séries de uma forma geral também, e de outras séries e filmes que não são necessariamente da Marvel aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei e compartilha nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!